Estamos promovendo mais uma grande edição do nosso Datatons. Neste evento, dois super relevantes temas importantíssimos ao setor elétrico. Me chamo Paulo Sérgio, trabalho na equipe de previsão de geração eólica e vou trazer um pouco mais do tema correção de viés da previsão de velocidade de vento. Neste vídeo vamos abordar alguns assuntos, tais como as principais características das novas fontes renováveis no Brasil, modelos e representação da geração dessas novas renováveis no planejamento da operação, avaliação de desempenho dos modelos de correção de viés alvo deste tema do Datatons, o processo de correção de viés para atendimento aos modelos de previsão de geração e finalizamos com algumas considerações finais. Partimos então para as principais características das novas renováveis na matriz eletroenergética do Brasil. Antes de tudo, precisamos entender por que é importante para o país, para o ONS, a sociedade de forma geral, uma boa previsão de geração eólica. Bom, sabemos que a fonte eólica possui incerteza devido aos fatores meteorológicos, o que causa inevitáveis desvios de previsão, acarretando necessidade de maiores reservas de potência, necessidade de redespacho hidrotérmico em tempo real, e tudo isso encarece o nosso custo operativo. Então, sempre o nosso objetivo é obter uma maior acurácia na previsão, gerando menores encargos e menores preços para o consumidor final. Trouxemos nesse slide o balanço energético do Subsistema Nordeste até abril de 2022. Como podemos ver na figura, a sombra em verde, que representa a geração eólica, um crescimento a partir de 2011 e mais expressivo a partir de 2013 e 2014. Atualmente, a eólica representando um pouco mais de 50% da demanda do Nordeste. Porém, toda essa geração acaba acarretando dificuldades para a operação do sistema. Nessa figura, trouxemos a característica da geração eólica, curva em vermelho, curva observada, versus a previsão atual que o ONS dispõe. Podemos observar pela geração que temos rampas expressivas de geração, rampas de crescimento e rampas de decrescimento da geração em períodos muito curtos de tempo. Por exemplo, na primeira marcação, temos aí uma variação de 6.400 megawatts ocorrendo em 3 dias. Em uma outra segunda marcação, temos ali uma rampa de 5.700 megawatts ocorrendo em aproximadamente 13 horas. E um outro exemplo, uma rampa de crescimento de 7.100 megawatts ocorrendo em apenas 28 horas, na verdade. Essa alta variabilidade aliada à dificuldade de previsão causa inúmeros desafios ao operador e, por isso, precisamos de modelos de previsão muito mais assertivos, modelos que dependem das previsões numéricas de tempo, que é alvo do protótipo, da correção deste tema do nosso Datatons. Nos próximos slides, vou apresentar para vocês como funcionam os nossos modelos de previsão de geração eólica e a sua representação nos modelos de planejamento da operação. Atualmente, o ONS dispõe de alguns modelos de previsão de geração eólica e também solar fotovoltaica para atender processos de tempo real, processos de planejamento de curtíssimo prazo, de curto prazo, e todos eles dependentes de previsões numéricas de tempo, dos modelos numéricos de tempo. Esses modelos de tempo, no entanto, precisam ter suas previsões corrigidas, adequadas à realidade de cada usina, aqui no caso do tema de Datatons, as usinas eólicas. E essa correção das previsões numéricas é o alvo do nosso tema de Datatons. O modelo, no geral, o modelo como um todo, existe uma série de algoritmos, de blocos que trabalham para ter uma previsão final. Não vamos abordar todos esses blocos, todos esses algoritmos nesse vídeo, porque o foco principal seria apenas as correções de previsão numérica de tempo. Porém, com esse slide, com essas figuras, com esses blocos, dá para a gente entender como o tema do Datatons está associado ao modelo de previsão de geração eólica que o ONS atualmente dispõe. Neste próximo slide, trouxemos
como é feita a representação no planejamento da operação eletroenergética, ou seja, como é feita a representação das previsões de geração eólica, que vem inicialmente de previsões numéricas de tempo, que são corrigidas, e esse corrigidas, tema do nosso Datatons. Temos, na verdade, o planejamento é dividido, né, quanto à sua discretização temporal. Temos lá o nosso planejamento de médio prazo, a gente está falando do modelo New Wave, do CPEL. Temos o nosso planejamento de curto prazo, estamos falando do nosso modelo DECOMP, do CPEL. E o planejamento de curtíssimo prazo, o modelo D100. Cada modelo a gente vai olhar com um pouco mais de detalhe, dependendo do tão mais próximo que estamos do tempo real, né? Então, nesses modelos, né, precisamos de entrar com as previsões de geração eólica e também fotovoltaica, embora, né, e não só eólica e fotovoltaica, quanto outras previsões. Porém, o foco específico aqui, dado a modelos numéricos de tempo, se aplica bem à geração fotovoltaica e à geração eólica, alvo maior do nosso tema do Datatons. E depois temos também modelos, né, e aplicações desenvolvidas para previsão e operação em tempo real, né? Mas, porém, essas previsões em tempo real acabam indiretamente vindo das previsões numéricas de tempo, que são corrigidas, né, que é o alvo desse Datatons. E como é feito o tratamento das previsões numéricas de tempo? Atualmente o INS possui modelos de correção de viés, né, para os modelos de previsão numérica de tempo. Neste caso estamos falando da velocidade de vento, né, alvo desse tema de Datatons. Hoje o INS atualiza, né, corrige, né, previsões de diversos modelos numéricos, né, dentre eles modelos do CPTEC, modelos do Centro Americano, o SMWF, o modelo de FS. Todos esses modelos, né, geram previsões, alguns locais, mas para regiões maiores, outros globais, em geral, previsões que a gente chama em previsões em quadrículas, né, em previsões para diversas discretizações, né, espaciais e temporais diferentes, dependendo de cada modelo. E o que fazemos, então, com base nas previsões, né, associadas, né, a cada usina eólica, né, a coordenada geográfica de cada usina eólica, com base nas previsões históricas de velocidade de vento prevista pelos modelos numéricos e os dados, né, de velocidade de vento observados, verificados em cada planta eólica, corrigimos, né, essas informações, né? Então, o modelo de correção que a gente está buscando é com base na velocidade de vento prevista pelos modelos numéricos e a velocidade de vento verificada, corrigir aquela previsão numérica. Aqui dois exemplos, um exemplo de estimação, superestimação da previsão e subestimação. Um exemplo de um determinado, em termos médios, né, do Rio Grande do Norte, né, para Pernambuco. Né, a curva em verde representa a nossa velocidade de vento do modelo numérico, a velocidade de vento prevista. A curva em vermelho representa o nosso dado observado. E a curva em azul representa a nossa previsão de vento corrigida, né? Obviamente que estamos falando aqui em termos médios, mas se tratando, né, em termos locais por usina, há uma variabilidade muito maior e, notavelmente, né, dificuldade de correção. Embora o INS trabalhe com diversos previsores de vento, né, diversos modelos numéricos, né, vamos focar nesse Datatons em algo mais genérico, né? Vamos disponibilizar um conjunto de dados baseado no modelo GFS, porém todos esses modelos que vierem a ser desenvolvidos vão ter aplicação direta em qualquer modelo numérico, né, de correção de viés. Hoje, os modelos que apresentam melhores desempenhos são os modelos SMWF e GFS, né, como a gente pode notar nesses gráficos aqui de desvio. Porém, isso não significa que eles são os melhores modelos, né? Aqui são, né, os dados, o desvio da correção, o desvio da previsão numérica bruta, né? Porém,
né, muitas vezes o modelo é mais enviesado, isso acaba gerando desvios da previsão muito maiores. Mas após a correção de viés, alvo do nosso tema, é que temos que realizar a avaliação de desempenho entre modelos. Porém, neste tema de datatons, não estamos focando na comparação entre modelos numéricos, e sim, né, na capacidade de criar, de desenvolver modelos, né, para correção de viés. Vamos partir então para a avaliação, né, como se fazer a avaliação do desempenho dos modelos de correção de viés. Antes de entender e criar métricas de avaliação de desempenho, temos que compreender como essas métricas funcionam, né? Por exemplo, uma métrica muito utilizada no meio acadêmico é o MAP, né? Essa é uma métrica de desvio em percentual, onde a normalização, né, é feita em cima do valor observado. Então, se eu faço uma previsão, eu tenho que aquele erro pontual daquela previsão é um verificado menos um previsto sobre o dado verificado. A dificuldade disso em termos de geração eólica ou velocidade de vento é que em algumas regiões a velocidade de vento vai muito próximos de valores, né, valores zero, né, vai se aproximar muito de valores próximos ao zero. E isso acaba acarretando uma divisão por valores muito pequenos, quando esse valor não é zero. Porque se esse valor for zero, estamos gerando um valor pontual infinito, né? O que acaba lá no nosso somatório, na nossa média, né, de desvios, valores de MAP muito elevados, né? Isso acontece, né, nesse segundo gráfico aqui. Explicando um pouco as figuras, antes de entrar propriamente na análise, né, da métrica, né? Aqui temos a curva verificada em vermelho e as demais curvas são previsões, né? Aqui, nesse caso, não são previsões de velocidade de vento, mas de geração eólica. No fundo, né, a característica é muito similar na geração quanto na previsão quanto na velocidade de vento. E aí, neste exemplo específico, nessa primeira marcação, temos uma previsão muito aderente, né? Se observarmos a curva em vermelho com a curva preta ou a curva verde, temos uma previsão muito aderente. No entanto, o valor observado, né, a curva em vermelho, que é a geração eólica, vai a valores muito baixos, né? E aí a gente tem valores pontuais nesse momento de MAP acima de 2000%. Então, mesmo que eu faça uma previsão aderente, se eu utilizo essa métrica, se o verificado for muito baixo, eu tenho valores absurdos de erro. Isso em percentual. Então, em geral, trabalhamos com uma outra métrica, né, que a gente chama de Nmap, né? No Nmap, a normalização, em geral, as avaliações do NS são realizadas, na verdade, em cima da geração observada. Mas como o tema desse datatons está relacionado à velocidade de vento, podemos adequar essa métrica, né, nessa outra variável velocidade de vento. Porém, nessa adaptação, né, como é feita a normalização para você ter dados, né, a métrica, né, de erro em percentual? A gente normaliza não pela velocidade pontual, mas em si pela uma velocidade média. Claro que essa velocidade média ela vai depender de parque para parque, né, não tem nenhum problema, porque o nosso intuito não é avaliar a métrica, comparar o erro de um parque com o erro de outro parque. Aqui a gente está avaliando, né, a correção do modelo. A correção do modelo numérico. Então, se a gente estima uma velocidade média, né, pode ser em relação ao nosso dado observado, qualquer modelo previsto, qualquer correção que fizermos, vai estar na mesma base. E neste caso, né, não temos o problema, né, de ter valores muito absurdos em percentual, porque a métrica é a velocidade média. Então, essa velocidade média fixa, né, vai ter um certo patamar, esse patamar vai ser mantido sempre, né, na nossa avaliação, então não corre risco de ter um valor observado, né, uma normalização num determinado momento por um valor observado nulo, por exemplo, né? E aí, neste exemplo, né, nessa figura, notamos que essa métrica realmente traz ali o erro baixo, né, porque a previsão foi muito baixa, né? E aí, por exemplo,
confrontando as duas métricas, né, numa outra situação, aqui tivemos, né, um descolamento, né, um erro na previsão de geração consideravelmente alto, né? A gente observa que a curva, por exemplo, a curva preta da curva em vermelha que é observado está bem distante, né? E aí essa métrica do MAP apresenta um erro muito baixo, né? Quanto na verdade o erro está alto, né? E a métrica Nmap não, ela mostra o que realmente é um erro mais alto em relação a esse primeiro caso. Então, quando formos fazer a avaliação de desempenho dos nossos modelos, né, de correção, temos que ter muito cuidado em qual métrica, né, se apoiar, né, qual métrica eu vou utilizar, né, para me guiar se o modelo está aderente ou não. Neste próximo slide, a gente traz uma continuidade de métricas aqui, um pouco das métricas mais visuais, né? A gente trabalha muito para entender o viés da previsão, né? Nas figuras posteriores, vamos ver, né? O viés ele é muito diferente de região para região, ele é muito diferente por época do ano, ele é muito diferente para cada hora do dia. E aí a gente precisa visualizar um pouco melhor como é o comportamento desse viés, né? Uma forma de fazer isso é o gráfico que a gente chama de box plot, né? A gente gera, né, o box plot, né, com um box plot dos desvios, né? Desvios médios, verificado menos o previsto, né? Em cada ponto da nossa previsão, cada ponto do nosso histórico, a gente gera, né, um valorzinho de erro, né, um valor que é o verificado menos o previsto, e aí plotamos o nosso box plot, né? Se a gente faz esse box plot para cada semi-hora, né, a gente vai ter no box plot as informações mais importantes, né, é a mediana, né, o quantio 75% e 25%. Então a gente vai ter uma noção do erro e uma noção do viés do erro, né? Em termos visuais, o box plot traz uma informação muito boa. E se formos olhar, né, comparar em termos numéricos, em termos percentuais, podemos utilizar a nossa métrica Nmap. Aqui um exemplo, né, da aplicação da correção de viés do modelo de previsão de vento atual do ONS. A gente gera box plots para cada semi-hora do dia, ou seja, a gente tem históricos de um determinado período, e aí a gente calcula o erro desse determinado período e plota os box plots de cada semi-hora em separado, né? Então, para esse caso aqui em específico, para essa usina específica, podemos ver que no início, né, ali mais no período inicial do dia, a gente tem um box plot, as caixinhas dos nossos box plots mais para o lado negativo, ou seja, se a métrica é verificado menos o previsto, nosso erro é verificado menos o previsto, a gente está com um verificado menor, né, do que a nossa previsão, né? Então o nosso erro dá negativo. Em uma determinada hora do dia, nesse caso em específico, o viés se manteve até próximo da média, né? Então, em termos médios, a nossa previsão não tem viés ali, né, nos períodos mais medianos do dia. Embora isso é específico desse exemplo, né? Muitas vezes você pode ter, né, viés, né, positivo no meio do dia, negativo no início e fim do dia, e isso pode se inverter, né? Depende muito da região que a gente está, né, fazendo a nossa avaliação, né? Depende muito da localização geográfica que aquela usina eólica se encontra. E aí, após a correção, né, do viés, o que a gente espera é que em cada semi-hora do dia, né, não se, em termos médios, ou seja, a mediana de cada caixinha, né, aquele tracinho de cada caixinha, fica centrado em zero, né? Claro que a gente não está desenvolvendo um modelo onde eu vou reduzir absurdamente os nossos outliers, eu não vou estar melhorando, né, em termos de capturar a variação, né, da previsão, mas eu vou estar, né, tirando aquele viés, né, centrando aquele viés para cada hora do dia. Aqui um outro exemplo do comportamento do viés da previsão de velocidade de vento do modelo GFS,
né, para um conjunto, um ponto de conexão inteiro, né? Então, a gente calculou um vento equivalente. O INS trabalha com previsões, né, em geral, por ponto de conexão, para atender às nossas demandas do operador, né? E aqui a gente criou um vento equivalente médio, né? Então, quando a gente estiver falando em ventos pontuais por usina, essa variabilidade ainda é maior, né? O modelo GFS ele nos fornece previsões, né, horárias até um determinado patamar, depois ele passa para previsões a cada 3 horas, depois a cada 6 horas, por isso que a gente vê aqui essas caixinhas, né, um pouco mais concentradas num determinado momento do tempo, depois, né, mais espalhadas, né? Então, até lá no nosso 35º dia, por exemplo, as nossas previsões já são de 6 em 6 horas, né? E aqui é um exemplo, né, para o erro, né, bruto da previsão de velocidade de vento do GFS, onde ocorre uma subestimação, né? Ou seja, se a minha métrica é o verificado menos o previsto, se esse número está positivo, quer dizer que o meu verificado está muito maior, né, em média, em termos médios. E variável também a cada hora do dia. Então, aqui cada caixinha dessa é, né, uma hora do dia, né? Obviamente que começa de 1 em 1 hora, depois de 3 em 3, depois de 6 em 6 horas. Por isso que a gente vê essa característica aqui. E após as previsões serem corrigidas, né, a gente tem aqui, né, uma aderência, né, muito maior, né, do viés em termos médios, né? Então, a média do viés está muito mais próxima de zero. Mas, se observarmos a figura, podemos notar que ainda tem características, né, tem horas do dia que o modelo não conseguiu capturar perfeitamente. Então, o nosso objetivo nesse tema de datatons é tentar explorar muito mais esses modelos de correção de viés, de forma que eu consiga corrigir, né, tirar da previsão numérica tudo que eu posso em termos de previsão, né? Ou seja, em termos de desconsiderar todo esse viés que possa, né, vir junto com a previsão. Um outro exemplo, né, do comportamento do viés, aqui é um exemplo de superestimação. Aqui é um outro ponto de conexão, né? Aqui a característica está inversa do anterior, né? Se voltarmos para o slide anterior, né, estava ocorrendo uma subestimação. Aqui a gente está vendo uma superestimação, ou seja, verificado menos previsto, está dando mais para o lado de negativo, então tem um previsto em geral maior do que o nosso verificado, né? Nesse exemplo específico, a correção também ela atua muito fortemente, ela corrige, né, a previsão de velocidade de vento muito bem, porém, se a gente repara, dentro aqui das marcaçõezinhas, né, daquelas medianas, ainda tem horas que a gente podia extrair um pouco mais dessas previsões. Ou seja, eu podia estar gerando correções mais eficientes ainda. Nesse próximo slide, é uma característica ainda diferente das duas, né? Aqui não ocorre uma superestimação ou subestimação, né? A gente vê o viés, né, acaba sendo um pouco variante no tempo, né, em determinadas horas, mas não tem aquela característica tão forte de superestimação ou subestimação. Então, cada localização vai responder, né, vai ter um comportamento diferente. O importante é que eu saia de um modelo bruto, de uma previsão bruta, de um modelo numérico qualquer, e chegue numa previsão sem viés, né? Então, se o meu modelo tiver aderente, né, todas as minhas caixinhas, a mediana dela tem que estar centrada em torno de zero, né? É isso que é o modelo, né? A gente está fazendo com que o modelo não seja enviesado. E, obviamente, também sem estragar nossas previsões. Então, tem que ter muito cuidado, né, também para não gerar outliers e gerar ruído nas nossas previsões. Finalmente, vamos passar para um outro processo muito importante para o entendimento desse tema, né, de como construir modelos, né, de correção de viés, né? Então, vamos agora partir para o processo de correção de viés, exatamente para atendimento aos modelos de previsão de geração. A primeira característica que temos que observar
é a forma que vai ser realizada a calibração dos modelos, né? Aqui a gente vai tentar abordar algumas formas para simplificar um pouco o entendimento, né, de como as previsões, né, podem ser utilizadas na prática, como aquelas previsões numéricas são utilizadas para representar os processos, né, do ONS. A gente tem que ter em mente, né, que as previsões, o ONS ele precisa de previsões. Por exemplo, aqui a gente está focando na previsão para o dia seguinte, né? Então temos que ter em mente que não adianta eu utilizar previsões realizadas, né, por exemplo, até meia-noite para prever 1 hora da manhã, né, que seria previsões tipo 1 hora à frente. Na verdade, se eu estou realizando, o ONS está realizando uma programação, né, o despacho das fontes, né, os despachos da eólica, o despacho da hidráulica, da térmica, eu preciso ter a previsão, né, realizada para amanhã no início do dia de hoje. Então, temos que utilizar os nossos dados, nossos históricos de previsão numérica de velocidade de vento, entendendo qual é o objetivo que a gente está procurando. Aqui, existe duas formas, né, de se fazer o processo de calibração dos modelos e que vai atender plenamente os nossos modelos de previsão. A primeira delas é uma calibração mais estática, né, ou seja, eu calibro o meu modelo com um período histórico qualquer, e aí todo dia, né, eu vou realizar a previsão todo dia, né, para o dia seguinte, eu utilizo aquele mesmo modelo já calibrado. Então, eu tenho lá um conjunto de parâmetros, eu calibrei com base no histórico, e eu vou utilizar aquele conjunto de parâmetros daquela forma já calibrado por um tempo, né? A calibração pode se dar a cada 1 ano, a cada 6 meses, a cada 1 semana, da forma, né, que for mais interessante para o modelo, né, da forma que agregar informação para o modelo. Essa é uma calibração mais estática, né? Aqui um exemplo, eu posso utilizar o ano de 2017, né, os dados de 2017 para calibrar meu modelo, e poderia pensar numa calibração anual, né, uma recalibração anual. E aí, nessa recalibração anual, eu calibrando com 2017, eu vou prever, né, dia a dia, né, eu vou fazer a nossa previsão, né, simular a previsão real do ONS, né, dia a dia, né, ou seja, para prever, né, a previsão para o dia 1/1 de 2018, eu usei essa calibração, né, usando os dados de 2017. Para prever o dia 2, eu usei a mesma calibração, né, os mesmos parâmetros que eu já tinha calibrado. Assim até o nosso último dia de 2018. Né. Essa seria um exemplo de calibração estática. Né. Aqui o exemplo é uma recalibração anual, mas poderia ser a cada período de tempo qualquer. Aqui um outro exemplo, né, dessa calibração estática, né, ela pode se dar, né, à medida que o tempo vai passando, você vai tendo mais histórico. Né? Nesse tema de datatons, vamos disponibilizar dados a partir de 2017. Então, a gente poderia, por exemplo, para prever, né, 1/1 de 2019, eu poderia usar todo o meu histórico, né, mas eu poderia utilizar, né, sempre uma janela móvel de 1 ano. Então, se eu estou pensando numa calibração estática de anual, eu poderia usar o ano anterior, né, para calibrar e para simular uma previsão, né, porque aqui no caso a gente vai simular essa correção, então a gente tem que simular essa previsão, né, a gente pode utilizar a calibração ano após ano. Né, ou podemos também pensar em, vamos utilizar 2017, 2018 para calibrar e fazer a correção para o ano de 2019, 2020. Né? É uma alternativa. Essas alternativas, né, fica a cargo, né, do programador, fica a cargo de quem está avaliando, de quem está desenvolvendo os modelos, né, encontrar a melhor forma de se fazer, desde que a previsão, a correção fique mais aderente, a forma que você vai fazer a calibração não tem nenhum problema. Uma segunda opção seria a calibração dinâmica. Né? Nessa calibração dinâmica, a gente pode fazer um processo de janela móvel, por exemplo. Né? Então, se, né, a gente utiliza um ano anterior para realizar a calibração, né, a gente
faz a correção para o próximo dia. Se após aquele dia, no próximo dia, eu posso recalibrar o meu modelo, né, utilizando, né, os dados anteriores, com exceção daquele primeiro dado, né? Ou seja, eu estou andando numa janela. Aqui um exemplo dessa janela baseada em um histórico de 1 ano de dados, né? Então, obviamente que andar, né, numa janela de 1 ano de dados é retirar alguns dados e colocar alguns outros dados. Então, essa calibração, esses parâmetros podem mudar muito pouco. Mas se estivermos falando, né, num histórico, né, passado menor, né, não vamos utilizar 1 ano de dados, vamos utilizar 30 dias de dados. Aí já começa a ter impacto, né, talvez não no dia a dia, mas a cada alguns dias, né, de correção, a gente vai ter, né, impactos maiores nessa recalibração do modelo. Agora a gente tem que respeitar algumas regras, né, para o processo de aplicação do modelo de correção, né? Tudo está associado, né, à questão de ter as informações verificadas naquele momento, né? Por exemplo, se estamos fazendo a correção para o dia 5/1, né, de 2019, né? Ou seja, a gente está no dia 4 e está tendo, vamos supor que o modelo rode 9 horas da manhã, né? Então eu estou no dia 4, 9 horas da manhã, querendo gerar correções de previsões numéricas para o dia 5. Obviamente que se eu estou às 9 horas da manhã, eu não possuo informações observadas, né, de todo o dia 4. É claro que eu tenho dados observados até 9 horas da manhã, né? Mas acaba que, devido ao tempo de processamento, captura desses dados, a gente utiliza informações observadas até o dia anterior, né? Então, eu não tenho dados observados no dia 4, né, para realizar a correção para o dia 5. Então, no momento de estimativa, né, no momento de correção, né, da previsão, né, os modelos, seja dinâmicos ou seja estáticos, precisam lidar com dados, precisa utilizar dados até o dia anterior, né? Então, corrigindo no dia 5, eu só posso utilizar dados até o dia 3. Então, se eu estou fazendo a correção agora para o dia 6, né, aí o dia 4 eu já passo a ter o dado observado. Então, o dia 5 eu não posso usar o dado observado, mas o dia 4, que antes eu não podia, eu já posso utilizar. Isso porque se passar um dia, né, então agora eu estou, né, no dia 5. Uma alternativa, né, os slides anteriores, né, a gente marcou, né, a utilização de dados, né, de utilizar todos os dados históricos até o dia anterior, né, para calibrar os modelos e para realizar a correção para o dia seguinte, né, seja ela estática ou dinâmica. Porém, né, o modelo atual do NS, e que muitas vezes tem dados, resultados, não significa que seja uma verdade, né? A gente pode utilizar todos os dados passados, né? No modelo atual, né, o NS utiliza informações separadas para cada semi-hora. Então, se eu estou realizando previsões, né, correções para o dia 6, por exemplo, eu utilizo apenas informações observadas, né, passadas, da hora zero, né? Se eu estou corrigindo o dia 6 na hora zero, né? Então, à meia-noite, eu utilizo só informações passadas de meia-noite. Bom, para finalizar, vamos tentar linkar, né, ganhos associados a esse tema de datatons, né, ao ONS, ao setor elétrico, à sociedade de uma forma em geral, né? Como podemos ver, a aplicação, né, do modelo de correção está associada diretamente no processo, né, nos modelos de previsão de geração eólica, né? Então, todos os ganhos associados à previsão de geração eólica, né, vão estar, muitas vezes, associados ao ganho que o modelo de correção está entregando, né? E além de ganhos, né, específicos, né, ganhos em termos numéricos da previsão,
né, esse tema ele tem um foco muito mais abrangente, né? Principalmente, né, a gente pode dizer que ele traz, né, o INS e as universidades, os centros de pesquisa, a interagir um pouco mais, né, a trabalharem junto em prol de modelos, de metodologias melhores, né, para a sociedade de uma forma geral. Então, podemos dizer que tudo que vier a ser desenvolvido nesse tema do Datatons, né, vai trazer ganho computacional muito grande para o INS. Né. Aqui a gente está focando muito na previsão, né, na correção da previsão de velocidade de vento, que está muito associada à previsão de geração eólica, mas tudo isso, né, pode ser utilizado para correção da previsão das variáveis solarimétricas, previsão de vazão e dentre uma série de outras. Então a gente está falando sempre, né, em tratamentos, né, em tentar criar modelos para tratar, né, as informações meteorológicas, as informações dos modelos numéricos de uma forma mais precisa. Né. Todos os ganhos, né, tudo que a gente obter, né, que melhore o processo atual do INS, né, vai trazer ganhos, né, ao setor elétrico e à sociedade de uma forma geral. Né, ao setor elétrico, na figura do INS, de forma a garantir uma maior segurança no sistema, né, a gente vai ter representação, né, as previsões, né, vão permitir representação mais aderente nos modelos de planejamento, sejam eles de curto, curtíssimo, médio prazo. Eles vão permitir, né, os desenvolvimentos, né, as melhorias, vão permitir, né, planejar com mais eficiência, né, dado essa representação melhor nos modelos, e isso acaba acarretando, né, uma necessidade de menos redespacho em tempo real, né, uma menor necessidade de redespacho, né, das fontes hidráulicas, térmicas em tempo real. Planejamento de intercâmbios entre as regiões, né, permite previsões mais aderentes, né, à operação nos mercados de energia, melhoria no dimensionamento da reserva operativa. Tudo isso acaba acarretando ganhos, né, na sociedade de uma forma geral, em geral reduzindo, né, nas tarifas, redução nas tarifas de energia. Então, espero contar com todos vocês nesse tema do Datatons, dado a super importância desse tema, né, nos nossos processos, nos nossos modelos. Este é o meu último slide, né, agradeço a todos pelo tempo, né, espero vê-los em breve para discutirmos um pouco mais sobre este tema super importante, super relevante ao setor elétrico.